Sejam bem-vindos a mais um programa de podcast, programa Raiz na História, dessa vez com o tema sobre o revisionismo. Nós temos aqui a participação de Matheus Bassi, Daniel Fernandes, Matheus Klaus e eu, a pessoa que vos fala, Sérgio Micael. Vocês podem se apresentar agora. Eu sou o Daniel e eu sou professor de História e Geografia. Eu sou o Matheus, eu sou professor de História e Filosofia. Eu sou o Bassi. Estudante de História. Tá certo, isso aí. E você, Sérgio? Eu, Sérgio, também sou estudante de História e acredito que tenho a esperança de um dia a profissão de História ser regulamentada. É isso. Muito bem, muito bem. Amém. Legal. Então, o que vocês têm feito aí na quarentena? Vocês estão lendo algum livro diferente? Estão lendo os esquerdismo? Como que tá sendo? Pode falar? Pode falar. Eu tô lendo a mesma coisa que eu falei na última vez, que é o Paul Ricoeur, A Memória, a História e o Esquecimento. E muitas outras coisas. Eu tava lendo 1984, daí eu terminei, daí agora eu tô lendo uma história dos povos árabes, Idade Média, né, do Franco Júnior e algumas coisinhas aí do Legoff. Legal, sempre bom. Ultimamente eu tô lendo John Keegan, Uma História da Guerra. Muito bom esse livro. E aqueles básicos, né? Brasil, uma biografia, História da Vida Privada. Esses aí que todo mundo conhece. Uhum. Bom, eu tenho lido livros sobre o meu TCC. Isso é importante, né? Que fala sobre o patrimônio histórico, né? Então, livros sobre Funari, livros mais técnicos sobre museologia. Muito bom. Tem que ler o Legoff também, hein? Tudo a ver com o assunto que a gente vai tratar hoje aqui, né, meus amigos? Ninguém sabe de nada, é tudo surpresa. Já que todo mundo falou que tá lendo alguma coisa que é bom ler, né? Mas alguma coisa de memória, ali o Daniel tá lendo Paul Ricoeur, o Sérgio tá com os negócios de patrimônio. Eu acho interessante a gente já falar aqui sobre essa questão da regulamentação da profissão do historiador. Uhum. Que basicamente vai entrar na questão de revisionismo, negacionismo, todos os ismos que existem. Eu esqueci as palavras, mas acho que vai nessa Negacionismo. questão. Negacionismo, não falei negacionismo? Falou. Tá, desculpa. Enfim. O que vocês têm a falar sobre essa questão da regulamentação? Olha, eu acho que assim como também o jornalismo, não sei se vocês sabem, mas tinha uma galera querendo desregulamentar o jornalismo, né? E por que eu tô falando essa questão do jornalismo? Quem queriam impedir os jornalistas de precisarem ter a carteirinha, né? Para exercerem a profissão. E daí você, com essa prerrogativa, você conseguiria abrir para... Um cara vai lá, abre um blog e está respaldado pelo sigilo da fonte, inventa qualquer coisa que ele quer e começa a construir a narrativa em cima disso. Então, eu acho que é uma pressão constante, né, que a sociedade coloca, né, para a gente verificar os fatos hoje em dia, né, com essa avalanche de informação, né. Eu citei o caso do jornalismo aqui para mostrar, né, que em todos os lugares, nessa época de fake news, as pessoas estão questionando o que é a verdade e o que é a mentira. E muitas vezes o que está acontecendo é que a mentira tem se passado pela verdade. Principalmente no caso da história. Eu acho que o caso da história é um pouquinho mais, não sei se posso dizer, um pouco mais complexo. Acho que na verdade vai nesse mesmo sentido, mas a diferença é que o jornalismo já é regulamentado, né?
No Brasil em si, não tem como a gente dizer, por exemplo, nós que nos formamos, existe outras coisas para nós nos tornarmos historiador, né? Mas quando nós nos formamos, nós não só no boca, né? Mas no dizer, mas nós não somos historiadores, nós somos professores, porque não existe a função como profissão historiador no Brasil. O que existe, né, o que nós trabalhamos, nossa profissão é professor. Não existe a profissão historiador. E isso, acredito também que seja já um legado de, como posso dizer, um desfavorecimento com as funções intelectuais, né? A gente só considera trabalho aquele trabalho que é um trabalho forçado, um trabalho braçal, o trabalho que muitas vezes é o trabalho de escrever, o trabalho de pensar, o trabalho do intelectual, a gente não vê como trabalho. Então isso que eu acho que é um preconceito que nós no Brasil temos e que se expressa hoje na atualidade, né, de não regulamentar uma profissão que é tão profissão quanto qualquer outra, né? É algo que a gente pode pensar também é que talvez seja um preconceito, não sei, ou alguma coisa do tipo, mas o geógrafo, existe a profissão do geógrafo, né? Do geólogo e de outros campos de conhecimento das ciências humanas e de história não, né? É algo que não se faz sentido, né? Sim. Então, por que motivo não ser? Se a geografia tem o seu campo de estudo, até muitas vezes que dialoga muito bem com a história, você tem a regulamentação da profissão e da história não, da geologia também. Então é algo que parece não fazer muito sentido, né? E o projeto que foi colocado, ele vem em discussão há 10 anos, né? E agora que passou pelo Congresso, passou pelo STF, chega na possibilidade de ser aprovado e recebe um veto aí que não se tem nenhuma base para que isso aconteça. Inclusive é previsto na Constituição Federal, né? A nossa, de 88, que o trabalho intelectual ele também ou deveria ser valorizado, ou categorizado como profissão. Ano passado, o historiador não tinha sido regulamentado como professor? Não entendi. Ano passado, se não me engano, eles já tinham regulamentado a profissão do historiador. Eu lembro de ter visto alguma coisa assim. Não me lembro. Ela tinha sido aprovada, acredito, pelo Congresso, né? E ela ia iria ser assinada pelo presidente, né? E foi, mas não foi assinada. Foi assinada, mas não do jeito que a gente gostaria, né? Exatamente. Acho que ele não chegou a assinar. Foi para ele, mas ele não assinou. Eu acho que essa questão que o Daniel levantou, talvez do preconceito com a profissão intelectual, não sei se... Não sei exatamente, né? Mas essa questão do historiador, em contrapartida com o geógrafo, é bem histórica, né? Porque depois da ditadura ali, até antes, né? Eu acho que o pessoal já não gostava muito do pessoal de história, porque problematiza as coisas, porque vai fazer alguma coisa que o povo não vai gostar. A própria história já não era muito valorizada durante o período militar. Não sei como que era antes. Mas é uma questão que já dura séculos aí, né? Décadas. Por muito tempo, né, a história ela foi vista como amadorismo, né? A profissão não era... Não, história era algo meio que interdisciplinar, amadora, porque não tinha um profissional específico para fazer isso, né? E é algo difícil de delimitar, porque jornalistas faziam história, intelectuais faziam história, escritores da literatura faziam história, né? Escreviam a história. Então, na sua construção, a história ela foi uma ciência muito, muito ligada ao amadorismo. Com o tempo, né, a gente tem ali a questão do positivismo, que ela foi mudando para se tornar mais profissional. Exatamente.
Tá bom agora o som? Tá bom. Bom? A história na sua Constituição, como o Klaus já falou, ela está ligado muito a todas as pessoas de diversas áreas falarem, não o que querem, mas argumentarem sobre, ou escreverem a história, no caso, né? No positivismo, ele foi, embora hoje nós não tenhamos mais dentro da história um método positivista, nós temos um grande legado do positivismo, que é a institucionalização da disciplina de história. Então, essa dicotomia das ciências humanas, ou de qualquer ciência, responsável por isso é o positivismo. Então, se a gente pode ter hoje um curso, ou algo que se chama história, isso foi uma consequência do positivismo, né? Dessa, como posso dizer, essa repartição das disciplinas dentro do conhecimento. Então, isso pode ser bom, mas também pode ser ruim. E aí seria o problema que eu vou colocar, né? Mas um legado positivo seria esse, né? Que seria a institucionalização do que é o conhecimento histórico, ou o que é, dentro de uma gaveta, como posso dizer assim, a história. Só que aí, no decorrer, né, do pensamento científico, a gente encontra um problema, né? Um problema historiográfico em si, é que a história, como nós conhecemos hoje, no desenvolvimento dela, ela se utiliza de diversos métodos que não necessariamente são métodos históricos. No caso, hoje a gente percebe que a historiografia em si, ela utiliza muito da linguística, ela utiliza muito das ciências sociais, enfim, são diversas áreas dentro das ciências humanas que constituem o que nós chamamos hoje de história. E aí o problema que eu coloco não é nem ligado exatamente em si como posso dizer, a questão que nós estávamos falando anteriormente, da profissão do historiador, mas mais lidando com a questão dos métodos, né? E aí acho que a gente entra um pouquinho em revisionismo, essas coisas assim, que eu acho que o problema que eu queria colocar é o que, na verdade, o Chartier ele coloca no livro A Mão do Autor e a Mente do Editor, é que todo cientista das ciências humanas, ele teria a capacidade de escrever história. E aí esse seria o problema que eu queria lançar para vocês. No projeto ali tem a questão, né, de que a partir da promulgação da lei, né, teria 5 anos de atuação na área de história para considerar pessoas que não são formadas como historiadores, né? Eu acho que é ponto pacífico entre a gente que a questão não é colocar um monopólio sobre o passado na mão dos historiadores, né? Como se nós fôssemos os únicos a ditar o passado, né? Falar isso aconteceu, isso não aconteceu, né? Até porque pessoas de outras áreas e muitas pessoas de outras áreas contribuíram para a própria formação da história, né? Às vezes são mais conhecidos até que historiadores e pessoas formadas, digamos assim, diretamente na área, assim, né? Uma pessoa licenciada ou bacharel em história, né? A gente teve sociólogos, até mesmo economistas que escreveram a história. E também outro problema que fica, né? Por exemplo, um profissional de outra área, uma pessoa formada em ciências, com mestrado em história da ciência, ele seria considerado um historiador? Ou alguém formado em pedagogia com um mestrado ou doutorado em história da educação, ele seria também considerado um historiador? Essa é uma questão, né? A questão aí, no caso, é a utilização dos métodos, né? Porque você tem um método histórico de pesquisa. Esse você pega aí o ponto, né? Entrando na questão de revisionismo, talvez não intencional, assim, mas a gente tem alguns escritores brasileiros que eles acabam romantizando, eles tomam um lado, eles falam, essa pessoa aqui era do mal, essa aqui era do bem. Os portugueses chegaram aqui, tinha um monte de gente incivilizada, os índios não são pessoas. Então, a questão, como vocês falaram,
não é colocar o monopólio na mão do passado, colocar o passado como monopólio dos historiadores, até porque é uma coisa com que a gente lutou também, né? Não a gente, mas os outros historiadores, porque a história nem sempre foi, nem sempre esteve na mão das pessoas, dos historiadores, assim por dizer, né? Uhum. Então, é mais essa questão do método. Qual que é a metodologia que a pessoa está usando? Que tipo de crítica? Ela tá usando documento ou só está fazendo uma leitura dos autores atuais e escrevendo alguma coisa como se fosse só a pesquisa dela ali? Então, é essa questão que eu acho que, inclusive, a regulamentação da profissão do historiador, ela entra, né? Uhum. Eu acho que esse o que você mencionou do método, acho que é o que difere da... Como posso dizer? O Zé Ninguém que escreve e aquele que não necessariamente seja um historiador formado em história, mas alguém que se atém aos métodos historiográficos ou ao método científico de escrever história, né? Eu acho que é importante destacar que a história não é um argumento, né? A história é a ciência. E o nosso legado positivo do positivismo seria justamente classificá-la como ciência, ter esse método sistemático, institucional de buscar, conferir e escrever. Então, basicamente, seria isso, né? A diferença entre as pessoas que querem só argumentar e escrever a partir do argumento e aquela pessoa que não quer julgar, mas que quer compreender a partir de um método, né? A questão do método ela é fundamental, né, para a questão da disciplina histórica, a sua formação, a sua fundação, porque senão a gente está falando do revisionismo, né, a gente abre margem para uma pessoa manipular as fontes, fazer omissões propositais, né, a instrumentalização da história, principalmente usar ela como um instrumento político, um instrumento partidário, um instrumento, às vezes, até para alguns movimentos sociais, né, a questão do historiador, né, a gente sabe que, né, o positivismo ele falava de neutralidade, mas de fato ele não era neutro, né, quando ele colocava a história, e a gente sabe que é impossível um ser humano ser neutro, mas a gente tem que distinguir o que é ciência e o que é partidarismo, né, porque às vezes muitos livros que falam de histórias, né, eles é mais um manual partidário, não estou falando só no sentido de partido político, né, mas sim de tomar um lado, assim, defender, fazer omissões propositais, não contar determinados fatos que aconteceram simplesmente para não prejudicar o seu grupo, o seu movimento, né, o seu partido, né, então acho que essa é uma distinção fundamental, né, o método científico, né, usado pela história, que tem as suas características próprias, né, e o uso que esses grupos e essas pessoas fazem da história, porque é muito fácil a pessoa pegar, manipular as fontes e colocar o que ela quer dizer, né? Eu posso muito bem pesquisar o passado, por exemplo, da ditadura militar e pegar só as fontes. Em todo momento, todos os presidentes falavam de democracia, então era uma democracia por isso, né? E fazer omissões propositais, a perseguição que acontecia contra presos políticos e tudo mais. Então, acho que essa é uma diferença fundamental. A história, como ciência, ela tem o seu método, né? E o historiador ele tem que ser fiel ao que as fontes falam, claro, com o seu senso crítico, né? Mas ele não pode inventar algo e colocar lá ou manipular as fontes para algo que ele quer dizer. Ele tem que analisar as fontes com o senso crítico e colocar o que elas dizem. E assumir, às vezes, a própria ignorância, né? Falar, olha, até aqui a gente tem fontes, mas como isso realmente aconteceu, a gente não sabe como que aconteceu. A gente tem essas informações aqui e às vezes a gente não consegue construir, por exemplo, uma narrativa, né? Eu lembro nos Novos Domínios da História, do Ciro Flammarion Cardoso, do Ronaldo Vanfas, ele fala que os fatos eles são fruto da escolha do historiador. Então, às vezes, quando a gente lê um livro didático, alguma coisa assim, até mesmo o Brasil, uma biografia, parece que é tudo construído certinho, né? Que um sujeito uma coisa vai levando a outra, mas a gente tem que entender que no caso da história, boa parte do passado a gente perdeu, né? Digamos assim, se perdeu e às vezes nunca mais vai voltar, né? Então, às vezes a gente com o nosso método, por mais que a gente estude, tenha o conhecimento científico, a gente às vezes tem que assumir nossa
a própria ignorância de em certas informações a gente não conseguir, não diria opinar, mas argumentar, não conseguimos ter fontes para falar sobre isso, né? Por exemplo, no caso dos 300 de Esparta, nós não temos fontes suficientes para explicar como de fato aconteceu aquela batalha, né? Temos uma carência de fontes nesse sentido, e assim como outras coisas mais na disciplina da história, né? Então acho que isso diferencia do vamos colocar entre aspas, o historiador partidário, que é aquele cara que vai lá e vai querer, ele vê um vácuo ali, ele vai costurando o ponto de vista dele, ligando as fontes para tentar dar luz a uma narrativa, né? E é importante deixar claro que a história não é narrativa, ela é baseada nas fontes, né? E acho que esse é um ponto a se destacar, né? A diferença entre o historiador científico, né, aquele que busca a verdade científica, o passado, né, baseado tal como ele correu, a gente sabe que não tem como a gente alcançar isso, mas a busca por esse passado deve ser algo real, porque senão, se a gente não buscar a verdade, o que realmente as coisas foram, né, independente do nosso objeto, a gente vai estar simplesmente fazendo panfletarismo político. Bom, eu concordo com essas questões colocadas, né? E acredito que é preocupante quando você coloca, né, a história para todos escreverem, né? Claro que existe o método, né, que deve ser colocado na pesquisa e na ciência histórica. Quando você regulamenta, quando você coloca esses métodos, caracteriza, né, a história como ciência, né? Tem um carro bem louco aí. Tem alguém que tá arrastando o carro. Pronto. Então, acredito que é através desses métodos, né, dessas fontes, né, da maneira como é utilizada, que se caracteriza a história como ciência. E quando você abre espaço, né, para todos agora podem, né, ser historiador, você acaba perdendo, né, a questão do método científico. E é preocupante porque você encontra agora pessoas falando, né, de eventos históricos, né, sem muitas vezes apresentar fontes ou fontes adulteradas ou apenas uma única fonte. A gente tem um problema muito grande no Brasil que é o uso da memória. As pessoas não fazem ideia como se utiliza a memória como uma fonte histórica. Pega a memória e utiliza ela como a única fonte de verdade, sendo que deve ser colocada e confrontada com outros tipos de fontes, né, documentais, que precisa para descrever, né, o evento histórico. Claro que a história e a memória são coisas diferentes. A história ela é uma ciência, ela é construída na análise crítica das fontes, e a memória, ela vê um lado só. Ela não vê todos os lados, ela não tem uma autocrítica, e a memória ela é muito manipulável, se a gente for parar para pensar. Porque se a gente for pensar, o que cada um lembra, né? Cada um lembra, a gente vai construir uma história não baseada em fatos, mas baseada apenas em interpretações individuais, sem nenhum documento comprovando, né? Documento do sentido mais amplo do termo, né? Como documentos escritos, arqueológicos, coisas assim, a gente vai abrir margem para tudo isso, né? E no Brasil a questão, né, bastante marcante, né, do sionismo, né, essa questão tem desde o regime militar, a manipulação que se teve em cima disso, né, para se construir uma imagem, né, se construir uma história, né, que acho que esse é o ponto do revisionismo. Acho que todos nós concordamos, né, que revisar a história não é nenhum problema. O cara vai pegar, revisar ditadura militar, será que foi isso mesmo? Eu vou pesquisar para ver. Isso aí não tem nenhum problema. Isso aí está 100% científico revisar o passado. Mas aí é que está se revisando o passado. Mas como é esse método? É um método científico que você está usando ou tem partidarismo político envolvido no meio, né? Ou um partidarismo ideológico? Né? Você tem a intenção de fazer o quê? Qual que é essa intenção de revisar o passado? Revisar o passado não tem nenhum problema, é algo que a própria ciência faz, né? E acho que nisso a ciência histórica ela é muito superior às outras ciências, né? Porque diferente, por exemplo, da biologia, não se questiona algumas coisas da biologia e são tidas como dogma, da física a mesma coisa,
né? Mas na história eu percebo assim que ela é uma ciência que tem muita autocrítica. Ela se autocritica a todo momento, né? Um historiador coloca lá um trabalho, os outros vão lá pesquisar para ver se é isso mesmo. Então eu vejo que a história ela é bem diferente das outras ciências porque ela tem muita autocrítica, né? Ela se revisa a todo momento, né? Para ver se realmente aquilo foi o que aconteceu. E a gente sabe que hoje não quer dizer que a gente tem uma visão cumulativa do passado. A gente sabe hoje como era a vida na Grécia Antiga, mais que alguém que vivia na Grécia Antiga. Claro que não, né? As pessoas que viviam lá tinham muito mais conhecimento de como era do que é hoje. Muita informação que a gente tem, a gente perdeu, né? Os incêndios da biblioteca, como a Biblioteca de Alexandria e tudo mais, mostra pra gente digamos assim, a fragilidade da história, né? Que às vezes a gente acha que tá que hoje a gente sabe mais da história, hoje a gente sabe mais, mas às vezes no passado se sabia, tinha muitas informações, às vezes muitos documentos que foram apagados, algumas pessoas que foram apagadas também, no sentido, às vezes executadas, coisas assim, com informações confidenciais que até hoje a gente não tem acesso, né? Então, isso mostra que a história ela tem essa intenção de sempre se revisar, né? Desde da sua origem, assim, ela sempre tem essa intenção de autocrítica, de pesquisar, ver se as coisas realmente foram como aconteceu, ao contrário de outras áreas dentro da ciência, que tem mais dogmas assim e tem dificuldade de questionar alguns preceitos científicos básicos assim. Eu acho que o que o Kuhn, né, que fala sobre essa questão de paradigma, mas pegando a ciência como geral, toda a história do pensamento científico ela foi feita de revisionismos, né? Por exemplo, quando o Galileu Galilei questionou a questão do geocentrismo, então a questão de revisar algo que é um paradigma dentro da ciência, mas esse paradigma dentro da ciência como um todo, ela não é de todo ruim. Por quê? Porque é justamente por ser um paradigma que exige um sistema, um sistema de prova, ou seja, para você destruir um paradigma, você tem que ter um trabalho, uma teoria, um ensaio que seja muito bem estruturado, muito bem sistematizado e que seja de fato corroborado para derrubar o establishing ou pensamento paradigmático anterior. Então isso faz da ciência algo sólido, não algo que é volúvel, como qualquer coisa que hoje a gente percebe que é volátil, né? A ciência, por ter esse paradigma, por ser um establishment, que ela é fonte confiável, né? Por ela não ser volúvel. Agora, na questão específica da história, né? Ela também tem uma instituição histórica, mas como o Cláudio já mencionou, ela a todo tempo ela está se questionando as coisas que foram omitidas. Acho que isso é uma questão importante, né? Que eu, basicamente, para citar o Chartier, o historiador, ele não tem a função necessariamente de esgotar o passado, né? A função do historiador é falar em compreender as coisas que ocorreram ao longo do tempo e as diferenças das sociedades ao longo do tempo. Então, se a gente pudesse definir o que é história, seria basicamente isso, né? Saber distinguir as diferenças das sociedades e como eles viviam, como as diferenças entre as sociedades ao longo do tempo, como elas viviam, né? Seria a classificação que o Chartier ele várias vezes coloca nos livros que ele escreve, nos textos dele, né? Eu acho que também a gente tem que deixar claro, né, que em relação a esse projeto, não é nossa intenção, por exemplo, censurar a liberdade de imprensa, de, por exemplo, cidadão, um jornalista, por exemplo, uma pessoa que não tem nenhuma formação na área de história, se ele tem o interesse de ir lá escrever um livro falando
de história do passado, ele tem a liberdade de imprensa para fazer isso. Não vai ter um comitê de historiadores falando, não, esse livro publica, esse não publica, né? Não vai ter esse comitê, né? E cabe ao, digamos assim, ao indivíduo decidir o que ele quer consumir, se de uma fonte confiável ou às vezes de uma fonte romanceada, né? Fazer romance, né? No sentido, né, de ficção, fazer ficção em cima da história, né? Algo que hoje em dia tem feito sucesso. Eu acho muito interessante você mencionar essa questão aí, que não vai ser algo para censurar as pessoas de escreverem a história, porque hoje um nome que a gente conhece bastante, que é bem famoso dentro do campo da história, da historiografia, é o Philippe Arié. Só que o Philippe Arié, durante muito tempo, ele não foi aceito dentro da instituição histórica, porque ele não tinha nenhum cargo importante dentro das universidades francesas. Então, e Philippe Arié, hoje a gente louva Philippe Arié pelo trabalho que ele fez, que de fato é um ótimo trabalho no campo da historiografia. Mas ele não era reconhecido por não ter assim um cargo dentro das universidades francesas. E isso é uma coisa que o Chartier vai criticar no livro que eu já mencionei, Da Mão do Autor e a Mente do Editor, e que inclusive também o Bourdieu fala, né? Eu até vou ler uma citação do Bourdieu aqui, que tem muito a ver com a questão do que o Klaus mencionou aí, sobre que a intenção de reivindicar a profissionalização do historiador no Brasil não é deixar um monopólio nas mãos do historiador, né? O Bourdieu ele diz assim, o monopólio do poder de dizer com autoridade quem está autorizado a chamar a si mesmo de historiador, ou mesmo dizer quem é historiador e quem tem a autoridade de dizer quem é historiador. Ele começa a discutir essa ideia do não poder escrever história quem não é ou quem não é graduado em história, né? E essa não é a questão. As pessoas elas podem escrever história desde que sigam um método historiográfico, desde que tenham conhecimento dos autores e que não escrevam algo que não seja historiográfico, que não seja algo ideológico, no sentido que não seja compreender, mas julgar ou fazer qualquer outra coisa que não seja algo científico dentro da história. Essa questão de método, né? Você tem sempre a criação de novos métodos também, como o próprio Philippe Arié, Foucault, o Norbert Elias, que a gente estuda bastante, né? Então, essa casta, assim, dos intelectuais, pelo menos do passado presente, né, no caso, recente, eles tinham um certo receio com esse pessoal que vem de fora, né? Coisa que a gente não pode reproduzir hoje também. Tem uma vertente nos Estados Unidos que é chamada de Public History, que seria alguma coisa como uma história pública, ou basicamente isso aí. Que lá nos Estados Unidos é bastante, assim, público, né? Várias pessoas, elas conseguem ir para esses ramos, que seria o pessoal que não faz história, não é de um curso de história, mas eles exercem uma profissão parecida ali, eles escrevem livros, eles fazem pesquisa. Alguns seria não fazem... uma história popular, Bassa. História isso. Popular, assim. Uma coisa assim. Só que eles têm uma mania também de não seguir, muitas vezes, um método. Mas lá é um pouquinho menos, assim. Eles ainda conseguem fazer um trabalho decente. Aqui no Brasil, a gente tem um outro pessoalzinho da história, quer dizer, que tenta fazer história, né? E eles deturpam totalmente o papel do historiador e o papel da própria escrita da história, né? Que igual o Klaus falou bastante ali já, você pega um objeto, você desmonta todo ele e você cria um novo para poder reforçar o seu ponto. Então você tem lá o Leandro Narlock, grande historiador Leandro Narlock, né? Todo mundo. Aí você tá zoando com tudo que a gente tá falando, né? Tem uma certa... Eu não li o livro, foi uma crítica que eu vi num artigo
eu não lembro, acho que é Bertone, alguma coisa. Era alguma coisa sobre socialismo e nazismo. E o Narlock, ele pega um certo ponto do livro do Ian Kershaw, ou do... eu não lembro o nome, acho que é Ian Kershaw ou David alguma coisa. E ele simplesmente, ele fala, o nazismo é de esquerda e esse autor aqui fala isso. Aí ele pega e cita esse carinha lá. Só que daí o Bertone, ele foi lá no livro do Kershaw, do David Evans, não lembro quem que era, e ele vê, tipo totalmente uma construção diferente que o autor faz lá, e o outro carinha vem lá e deturpa. Então, esse é um problema que a gente tem no Brasil, de não ter uma fiscalização, ou até mesmo uma conscientização desse pessoal, né, que faz a história popular, a história pública. Acho que conscientização é a palavra, né? Porque acho que fiscalização ia fiscalização dar uma ideia de que... Mas você viu que ele voltou atrás, né? Em um artigo na Folha de São Paulo, no dia 16 de agosto de 2017, ele falou que Hitler era da terceira via. Ou seja, ele se autorrefuta, né, a si mesmo, né? Então, você vê que a gente não... Claro que um historiador, ele pesquisando, encontrando novas fontes, né, ele consegue chegar a isso, mas uma questão tão básica quanto essa, não pode simplesmente o cara falar nazismo é de esquerda. O cara não pode simplesmente falar isso e ponto, acabou. Tem que ter uma argumentação em cima disso. Com base em que você fala isso? Em que pressupostos? Qual o seu conceito de esquerda? O que você está colocando isso? Porque ele simplesmente pode pegar virar as coisas e falar esquerda é autoritarismo, então nazismo é de esquerda, certo? Então tem que analisar as coisas, né? Porque existem vários autores falando que o nazismo é de direita, existem outros tantos falando que é uma terceira via, né? E hoje em dia, se a gente for parar para analisar o conceito de esquerda e direita, ele é um negócio muito, como eu posso colocar, elástico, assim, né? Abrange muitas coisas, assim. Então, acho que essa característica que as pessoas se colocam, né? De, isso é de esquerda, isso é de direita. Eu acabo que limita o debate público, né? Porque você não consegue debater as ideias. Você fala, você não pode falar isso porque você é de esquerda. Você não pode falar aquilo porque você é de direita. Né? Você é de esquerda, você não pode falar sobre economia. Você é de direita, não pode falar sobre o social, sabe? Essa limitação. Você é o quê? Qual que é a sua ideologia? Eu sou um liberal. Qual que é a sua ideologia? Eu sou um social-democrata, eu sou um socialista, certo? Então, acho que assim a gente consegue abrir mais o debate, né? Que nem o Hitler, né? No caso, nazismo é o quê? De esquerda e de direita, né? Os historiadores sérios, nunca foi consenso na academia, né, que Hitler era de esquerda ou algo assim, pra você simplesmente colocar um ponto final ali no caso dele, né? Como ele está construindo ali aquilo que a gente fala, né? O Narlock, ele constrói a história de um ponto de vista meio partidário. Então, quando ele vai construir, ele só cita ele omite propositalmente, ele só cita que tem um cara que falou que é de esquerda. Ele sabe, com certeza, ele sabe que existem outros autores que falam que não é, mas ele omite propositalmente. Né, é algo que também vai acontecer com a negação do Holocausto, né, algo ainda mais sério ainda do movimento neonazista, né, a negação do Holocausto. Pois é, tem um livro chamado Holocausto Judeu ou Alemão, aí tem um pontinho assim, né. Você olha o livro assim, já fala, é revisionista, você tem, o nome da editora é Revisão, então tudo indica é revisionista, não tem nenhum traço assim que você fala, isso aqui não é isso que eu tô pensando. E é interessante porque eles também fazem uso da memória, no seguinte sentido, eles vão pegar vários outros fatos, tipo, os americanos lançaram bombas incendiárias em centenas de cidades alemãs, matando centenas de milhares civis. Foi chamado de guerra, a questão da guerra aérea, né? Você tem bombardeios de várias cidades. E o revisionista, no caso, ele vai pegar aquilo lá e vai falar: vocês estão falando do Holocausto? Então vamos falar desse assunto aqui, que os americanos e os ingleses mataram geral aqui, mataram civis, massacraram pessoas. Então, sempre tentando tirar o foco do assunto, né? Você fala de Holocausto, o cara vai falar, mas os soviéticos, mas esse aqui fez isso aqui, mas esse aqui fez isso aqui, então você não pode criticar esse.
Então, esse uso errado da memória, da história, né? Para poder sempre estar reforçando o seu ponto de vista. Acho que uma coisa que o Cláudio já falou e que é importante a gente colocar de novo é que memória e história são coisas distintas, né? Talvez na concepção positivista da coisa, a memória junto com a história tinha algo muito mais intrínseco do que hoje nós sabemos que é algo diferente, né? A memória, ela é instrumentalizada pela história, pode ser considerada também um de seus objetos de estudo, né? A história como ciência vai estudar o que nós chamamos de memória, né? O Paul Ricoeur, ele vai falar sobre, tem várias questões de memória que ele coloca no livro que eu já citei no começo, A Memória, a História e o Esquecimento. Também tem um outro livro dele chamado Ideologia e Utopia, que ele fala dessas caracterizações de memória manipulada por ideologia. E uma das características que ele coloca de fatores ideológicos é que quem escreve ou luta por fatores ideológicos nesse sentido nunca vai admitir que ele é ideológico. Ele sempre vai dizer que o outro é ideológico. Ele sempre vai apontar o dedo para o outro e falar, você está sendo ideológico. Isso é uma característica de quem é ideológico. Porque todos nós sabemos que todo mundo é ideológico. Todo mundo tem uma visão de mundo. Todo mundo tem uma perspectiva. Então, todo mundo é ideológico. Não tem como você apontar o dedo pro outro e dizer, não, você está sendo ideológico. Mas é lógico que ele está sendo ideológico. É claro, não no sentido de fazer com que a sua ideologia seja a sua regra de fé na hora de escrever. Mas o que esses carinhas fazem é justamente isso. Sempre apontar o dedo pro outro e dizer que ele está sendo ideológico. Isso é uma característica da ideologia em si, né? E outro ponto da memória manipulada, que o Paul Ricoeur ele coloca, é a fragilidade das identidades. Ele coloca também que toda memória, ela é responsável por uma identidade. Então, uma identidade frágil, ela necessita de uma constante ideologização de uma memória. E aí a gente pode ver os governos de regimes totalitários, como por exemplo Mussolini ou Hitler, que sempre utilizaram de uma memória forte ou de uma memória manipulada, ou seja, eles são descendentes dos fortes romanos ou enfim, sempre utiliza a história no sentido da memória para fortificar a sua identidade, porque a sua identidade é frágil. E você precisa manipular a memória para que ela sirva à sua ideologia, né? E é muito mais bonito, né, Danielzinho? Romantizar o passado assim, falar, não, você é descendente que nem no caso do Mussolini, né? Dos romanos, assim, aquele povo forte, né? E desconsidera totalmente a miscigenação que acontece, ou simplesmente chegar, digamos assim, vou colocar entre aspas, né, um historiador chato para falar, não, a gente não sabe de onde que veio povos alemães. Na verdade, é uma mistura de diversos povos. E teve a influência, né? Digamos assim, a verdade, ela é muito desconfortante, né? A verdade, a gente conhecer, né, o passado, assim, saber ou reconhecer a própria ignorância é algo que incomoda a gente, né? A gente fala, não, brasileiro, não. A gente sempre se orgulha, né? A gente fala, não, a gente veio dos europeus, eu sou italiano, eu sou austríaco, eu sou alemão, né? Nunca é brasileiro, né? Eu tenho orgulho de ser brasileiro, coisa assim. Outra coisa... desculpa, pode falar. Uma outra coisa que agora o Todorov, que vai falar nos abusos da memória, ele fala que essa característica de impedimento ou de manipulação da memória não é uma especialidade apenas dos regimes totalitários. Ele é uma especialidade de todos aqueles que louvam ou que são devotos da glória. Aí quando você começa a refletir, né, na realidade que você vive, as pessoas que ficam louvando o passado, ficam, naqueles tempos era tão bom. Isso pode ser um problema da memória, o que a memória pode trazer
no sentido de quando a gente pega essas questões da história, né? E como o Bar estava mencionando aí, aquele livro revisionista, que coloca um ponto de interrogação, né? Holocausto judeu ou alemão? Uma das outras características que o Paul Ricoeur coloca sobre essa manipulação da memória é que eles sempre vão reivindicar uma humilhação. A nossa glória foi humilhada. Então, nós precisamos fortificar nossa memória. Um outro ponto interessante é que sempre essas discussões elas vão terminar, vão desaguar ali num questionamento, né? Tipo, foi isso que aconteceu mesmo? Ou eles vão até deixar, às vezes, a opinião pro ouvinte, né? Então, vocês que decidam como que vai ser o final. A gente vê muita coisa disso, inclusive, de alguns políticos de hoje em dia. Pode falar. Não só políticos, né? Às vezes tem eu acho que é engraçado aquele documentário, né? Alienígenas do passado, né? Que tem do History Channel. Que os caras vão lá e, por exemplo, pegam qualquer coisa para se adequar à teoria deles. Eles são revisionistas. E não pode negar, né? Eles têm a ideologia política deles, né? Da ufologia, e os caras vão lá, né, se foi um negro, se foi alguma coisa que construiu, na verdade não tem como ter construído isso, e eles vão lá e colocam que é tudo alienígena, né, e acho engraçado o uso que eles fazem até mesmo, né, de, né, você pegar, por exemplo, né, que nem no documentário do Politicamente Incorreto, do Narlock, né, ele fez um documentário também, que ele pegava os historiadores e colocava as falas, né, ele colocava as falas seletivas, assim. Então, nas falas que discordava, e até foi crítica de alguns que participaram do documentário, que existiam vários argumentos contra o que ele estava falando, mas na hora da edição os caras cortaram tudo e o que prevaleceu foi a visão do Narlock. Né? Ou seja, dava a entender, a pessoa tá vendo lá, um historiador tá aqui participando, e na hora que você vai construindo, você vai assistindo assim a narrativa, né, do documentário, parece que aquilo lá realmente é a verdade, que tem historiadores embasando aquilo, sabe? Meio que na cabeça da pessoa não consegue diferenciar, porque é um jornalista falando, aí vem um historiador, daí coloca outro historiador, daí volta um jornalista, daí volta o Narlock, sabe? Vai parecendo que tudo é o mesmo cordão, e que é tudo, que, digamos assim, que todo mundo concorda na mesma coisa, que todo mundo concorda, né? Que o assunto é tudo consenso, né? Que ninguém discorda sobre o assunto, que tá tudo resolvido, né? Pode falar, Basta, desculpa. Eu acho interessante a gente colocar algumas questões sobre a memória. Que a memória nada mais é que uma reconstrução do passado, né? Uma reconstrução do passado se utilizando de referenciais do tempo presente, de algumas outras coisas que a gente tem. Mas a gente tem vários tipos de memória. A gente tem a memória que é manipulada intencionalmente, aquela que simplesmente é a memória mesmo que a gente esquece, né? E muitas vezes a pessoa pode acabar esquecendo ou ela pode acabar omitindo coisas que ela lembra. Então, mesmo que a pessoa falhar naquele tempo era melhor, ela pode estar omitindo alguma coisa ou ela pode estar simplesmente não lembrando mesmo. Então, para a gente lembrar que sempre a memória ela é algo bem quebradiça, assim, a gente não tem uma coisa constante, né? O Felipe Figueiredo, né, aquele historiador, ele fala um pouquinho sobre essa questão do saudosismo, né, que tudo antigamente era melhor, né, e quanto mais a gente vai ficando velho, a gente vai ficando cada vez mais nostálgico, né. Só você olhar no Facebook o pessoal falando, não, aquela série no passado era melhor, e até mesmo os jovens de hoje em dia, não, no passado era melhor, as coisas eram mais legais. No meu tempo era tudo bom. Na minha época não era assim. Não, na minha época, assim, não tinha tanta, digamos assim, tanta corrupção, tanta coisa assim, né? E às vezes, o que acontece, né? Por exemplo, no caso da ditadura militar, não tinha liberdade de imprensa. Realmente, se você for analisar a pessoa, ela não via tanta notícia de corrupção. E ele falando a verdade, não existia notícia de corrupção, porque a imprensa era censurada. Só que isso que o cidadão tem dificuldade de entender. Não é porque a imprensa que ele não viu que não aconteceu,
né? Que não é porque não tinha notícia falando que existia corrupção que não tinha corrupção. Porque é um erro a gente achar que Odebrecht, essas empresas, na época da ditadura, era tudo santinho. E aí veio a democracia e viraram tudo bandido, né? Isso é um erro. Eu tenho uma proposta de discussão. É muito comum a gente ver em textos, ou até em vídeos mesmo, negacionistas, revisionistas, sobre um ataque direto, né, à própria educação. Tipo, o que o seu professor nunca te ensinou na escola, ou você sempre foi... que o seu professor esquerdista escondeu de você. Exatamente. Isso daí eu acredito que seja um problema que para a própria educação, né? Você coloca o professor como totalmente descredibilizado pelo papel que ele tem feito. Claro que existem exceções, mas quando você generaliza e coloca todo professor de história esquerdista e vai te doutrinar, isso para mim eu vejo como um problema muito grande. Eu acho que não é nem o descrédito em si, mas o descrédito sem argumentos, né? Digamos assim, se a gente tivesse assim, não, descrédito, os professores não dão atenção a isso, mas com base em que argumentos? Né? Você fez uma pesquisa científica para saber, os professores sofrem de anti-americanismo, né? Como se todos nós fôssemos obrigados a aceitar o que os Estados Unidos, né, manda para aqui e aceitar de cabeça baixa e aceitar aquilo porque não tem outras coisas, né? O professor está sendo esquerdista, mas em quê? Qual é o argumento? Não houve tortura na ditadura militar? O que não houve corrupção? Né? E também acho que o Danielzinho estava falando algo interessante, que o Arthur Schopenhauer ele trata no livro dele, né, aquele lá, Como Vencer um Debate Sem Razão. Né? Você está lá argumentando com base em fatos, e daí chega uma pessoa e fala assim, você é um esquerdista, você não é formado numa universidade comunista, você não sabe nada que você está falando. Seus livros são do MEC. Exatamente. Você descredibiliza a pessoa e não o argumento em si. Você não está debatendo a ideia, você está debatendo a pessoa. Né? A pessoa começa a te atacar no nível pessoal. Porque você faz isso de maldade, você quer ver os outros morrer, você quer ver as pessoas morrer de fome. Você é a favor da ideologia de gênero. Você é a favor de mamadeira de piroca, né? Essas coisas assim. Ok. Beleza. Então, um ponto interessante também que o Sérgio falou ali, acho que o Daniel também, é desse sensacionalismo que o pessoal bota, né? Então, a história negra do comunismo, a história negra do capitalismo, a história não contada, o segredo do carinha lá, é sempre com esse tom de tipo, a verdadeira coisa história por trás. Exatamente, ninguém nunca te contou isso aqui, eu tô tirando da bunda e eu vou mostrar pra todo mundo agora. O que é comum nessa seja documentário, que tem sido muito comum, principalmente em relação a 1964, no YouTube, que mais? Leandro Narlock falando sobre a colonização do Brasil, dizendo que os indígenas mesmo se sacrificavam antes mesmo dos portugueses chegarem aqui. Todas essas... falando do Leandro Narlock, por exemplo, o que existe nessa argumentação, nessa narrativa construída por uma escolha da parte ideológica dele, né? É um anacronismo. Não tem o que falar. O que ele fala, que a gente percebe, é um desconhecimento de um contexto, tirando época, as coisas. Oi? E conhecimento também do espírito de época, né? O Zeitgeist. Exato, né? Colocando... que é o anacronismo, né? E aí você coloca isso em literatura na mão da população, as pessoas, o senso comum não sabe o que é anacronismo. Não. Isso é mais comum dentro do campo nosso aqui, de história, o das ciências humanas em si. Mas eles não sabem o que é isso. Aí outra coisa também, você vai pegar, você vai analisar documentos, você vai pegar aí documentários que pegam fontes da União Soviética, você vai ver pessoas... Marcelo Tasso da União Soviética. Você vai pegar aí documentos da ditadura, e aí você vai pegar essas fontes, vai falar, não, tá vendo aqui, é desse jeito. Mas é aquilo que a gente já falou, a história, ela não é simplesmente pegar o documento e dizer, ó, você tá vendo isso aqui, tá escrito aqui, tá escrito aqui, tá feito.
A pessoa Documento. que viveu Tá lá, aqui que morreu 500, então morreu 500. a pessoa que viveu tá falando que é bom, então é bom. O documento em si, ele é um monumento, e todo monumento tem uma intenção, como o Ljugoff já falava no História e Memória, né? Todo documento é um monumento que possui uma intenção uma intenção que vai ser legada à posteridade. Então, o trabalho do historiador é desconstruir os monumentos ou desconstruir as fontes, criticar as fontes para entender as fontes, não julgar as fontes, ou classificar alguém como imoral a partir das fontes. Então, eu acho que o problema hoje é que as pessoas não sabem o que é história, que a história não é você pegar, isso aqui é imoral, isso aqui não é justo, isso aqui é injusto. E isso, principalmente quando se fala do século XX, até mesmo a gente que lida com a história, a gente tem pode cometer o erro de querer colocar o como justo ou injusto, né? Mas isso é um problema. Inclusive o Eric Hobsbawm mesmo, ele fala sobre isso no Era dos Extremos, que ele tem que tomar cuidado para não achar justo ou injusto, mas sim na intenção de compreender que, de fato, se a gente for pegar essa nossa noção de justiça, vai ser completamente injusto mesmo, mas a intenção é compreender o espírito de época e não julgar as fontes, mas criticá-las, desconstruí-las para compreender a intenção das fontes, ou a intenção dos monumentos, ou a intenção da memória, no caso, né, das narrativas. Eu lembro de um episódio, eu estava dando aula na escola pública, tudo, e daí simplesmente a aluna pegou e falou, não, porque o patrão, assim, desse negócio do Dia das Mulheres, né, assim, ele trancou as empregadas e jogou fogo para elas morrer, tudo daquele jeito. E eu já tinha estudado sobre o tema, né, sabia que o negócio não era bem assim. E ela ficou indignada no momento em que eu questionei o que ela falou, mas não porque ela estava falando, porque aquilo que ela estava falando foi a outra professora que disse. Ela não conseguia entender, digamos assim, que existiam opiniões discordantes dentro da história, né? Eu acho isso bastante interessante, que às vezes as pessoas elas acham que a história é um corpo sólido, assim, né? A sociedade, assim, ela acha que o que está ali é aquilo ali mesmo e não tem diferença de opinião, que tudo que os historiadores, digamos assim, tudo que está escrito na história é tudo consenso, né? Uma visão muito do livro didático, né? Que encerra temas simplesmente falando foi assim, ponto, acabou, né? E deixa de entender que a história ela é muito mais problemática e tem muita ausência de informação do que realmente tem, né? Falta muita mais informação sobre o passado do que a gente tem. De que nós precisamos, o que vai nos diferir, como a gente já falou no começo, é essa metodologia, né? As pessoas no senso comum narram o que elas quiserem. Na ciência, você precisa de um método. Na história, você precisa de um método para analisar as fontes. Voltando aqui numa fala do Daniel, você falou que... Não lembro exatamente as palavras, mas enfim. Um outro problema que a gente vai ter também com essa história do povo, assim, né? Que todo mundo pode fazer história, é que geralmente ela é a que mais vende. Você vai numa livraria, você tem lá Laurentino Gomes, John Locke, entre outros muitos que eu não conheço. Vai na Amazon, os mais vendidos. Então você tem essa... Não sei se a gente pode chamar de deseducação, mas é por aí, por essa linha. Você tem porque ele é mais vendido. Uhum. Então é um problema que a gente tem que enfrentar, né? Como que daí você entra na questão de marketing também, né? Se você pega aí o público que você quer atingir, com as pessoas que colocam um título assim, a verdade que foi escondida, ou politicamente incorreto, essas coisas assim que chamam a atenção de um determinado público, se populariza dentro de uma estratégia de marketing, e aí tá feita o estrago. Pois é, né? Você prefere comprar um livro chamado A Estrutura Social da Favela no século XIX ou... O que não te contaram sobre a favela? Ou 1822. Então... acho que aí também entra numa questão, num problema dos historiadores, né? Não só dos historiadores, mas do meio científico, né? Que é escrever numa linguagem muito hermética, né? Pro grande público, e às vezes até o próprio Foucault falava que ele escrevia em linguagem
mais hermética, mais difícil das pessoas entenderem para poder ser reconhecido pela academia, né? Algo que hoje em dia é algo impensável, né? Você vai dificultar a sua escrita para parecer melhor, mais intelectual, né? Mas as pessoas parecem que, no senso comum, fizeram um experimento, eles pegaram 2 pessoas, colocaram para ler um discurso, né? E um colocou palavras mais difíceis que o grande público desconhecia, né? E o outro colocou palavras do dia a dia, coisa assim. O mesmo discurso, as pessoas achavam que o que falava palavras difíceis era mais inteligente, né? E a academia transplantou isso para ela e entende assim hoje em dia, né? Se o cara escreve um livro e ninguém entende, nossa, esse cara é o cara, esse é um grande historiador, ninguém entendeu o que ele escreveu, esse é o cara, né? Ninguém entendeu o que ele falou, ele é o cara, tá certo. Exatamente, né? E até mesmo na filosofia é assim, o cara escreve, ninguém entende, vocês não estão no nível para entender o que o cara tá falando, coisa assim, vocês são tudo burro, né? Você não consegue entender Rick and Morty. Mas aí, por exemplo, no caso, alguém que vem... Eu acho interessante, por exemplo, o caso do Leandro Carnal, que é uma pessoa que escreve de uma forma extremamente simples, né? Que é um intelectual público, né? Que, às vezes, até mesmo o pessoal da academia tem um preconceito com ele, e tem preconceito com intelectuais públicos, que é um pouco inveja, né? Do sucesso que o cara faz, e qualquer deslize, uma citação errada que o cara dá, vão caindo em cima do cara, né? A galera da academia, como se eles nas aulas deles não cometessem erros, não citassem uma página errada ou algo do gênero, né? A gente teve aqui o Garibaldi, né, o professor de filosofia aqui do NASP, que ele teve aula com Cortella, se não me engano. Uhum. E ele sempre fala bem assim dele, né? Fala como um ótimo professor. Mas eu acredito que nessa questão deles, geralmente eu vejo críticas porque eles têm resposta para tudo. Então, tipo, por que isso acontece deles? Porque a vida é assim, sei lá o que, isso fica dando voltinha, né? Eles acabam sendo um estudista. Mas realmente, a questão da linguagem, eles conseguem aproximar o público por causa da linguagem, né? Encanta, né? Eu concordo com essa ideia da linguagem aí, que muitas vezes, por exemplo, a gente está lendo o livro e não entende nada. Mas eu tenho percebido também que algumas coisas a gente... vai ser o que o Carlos estava falando, a gente não vai estar no nível do que ele está falando. E não tem como o camarada que está escrevendo explicar para o leitor entender. Existem algumas literaturas dentro da história que existe. Na verdade, toda literatura tem um público-alvo. E eu acho que pode ser um problema também, né? Isso aí, acredito que a gente já mencionou, de eles escreverem para os seus próprios pares, né? E para a gente entender, a gente tem que se tornar um par, ou a gente tem que se ater do que os pares estão falando. Porque a gente começa a pegar esses livros de historiografia e a gente vai ver que eles vão citando uns com os outros. Só que você não entende o que o camarada está falando, porque você não entende o que o outro está falando. E aí ele vai citando, porque de acordo com não sei o que, tal. E aí você, mas o que esse tal tá falando? Aí você tem que ir lá, ver, entender, aí você vai uma semana para você entender o que o outro carinha disse, para você voltar no livro que você estava lendo. Então acho que vai tudo dentro das ciências humanas, vai dessa maturidade que você tem que ter com o que você está lendo, né? E fora da academia, eu acho que isso é impossível. Por isso que na tentativa de explicar a dificuldade deles, né? Mas lendo assim, tentando ler o que eles escrevem, basicamente isso que eu percebo, que eles escrevem não tentando atender quem não está dentro da academia. Eles escrevem justamente para quem está dentro da academia. Isso pode ser um problema. Uma linguagem nichada, assim, né? Isso, eles têm praticamente para eles mesmos, né? Isso, exatamente. Escrevem para eles mesmos. Ou para os seus pares, né? Eles validam-se a si mesmos entre os seus pares a escrita. Por isso que não é fácil. Não é fácil porque não foi feito para as pessoas entenderem. E esse pode ser um problema, né? Eu acho que a gente tem que ter claro, né, que nem todo historiador ele tem a intenção de escrever para os seus pares. Existem algumas tentativas de escrever, por exemplo, para o grande público,
e coisas assim, né? Escritas até mesmo pelos historiadores, né? Não uma intenção de escrever para a academia, né? Só que acontece, que eu acabo vendo, que na academia, o que o Daniel falou, eles escrevem cada um para si, e no fim das contas ficam insatisfeitos quando, por exemplo, alguém fala que não foi ditadura, o nazismo é de esquerda, mas você não fez nenhum esforço intelectual para convencer a sociedade disso, né? Você simplesmente fala, é um absurdo a sociedade acreditar nisso, sendo que não deu condições, não produziu material para convencer a sociedade do contrário, né? Algo dedicado ao grande público, né? Eu acho que uma estratégia, não sei se isso aí vai ser uma fala minha no caso, né? Mas eu acho que uma estratégia que o Marcos Napolitano fez no livro 1964, lá, o História do Regime Militar Brasileiro, lá, foi, eu acho que essa estratégia de escrever para um público que não necessariamente... Ele é um livro acadêmico, mas ele também, pelo menos na sua maneira com que a capa foi feita ali, 1964, não como uma capa pejorativa ao exército brasileiro, mas ali com os símbolos do exército mesmo, né? Eu acho que isso também foi uma estratégia, isso estou falando por mim, né? Não sei se é exatamente isso, mas uma perspectiva minha. Uma estratégia de tentar vender esse livro a essas pessoas que louvam o regime militar. Convencer, né? Isso, para tentar que essas pessoas que são ignorantes nesse sentido, elas leiam esse tipo de literatura e se conscientizem do que de fato foi a ditadura militar, né? Acho que também aqui entra, né, aquela questão de já chegar com a conclusão do livro na capa, né? Você, por exemplo, né, num caso, você quer convencer as pessoas, né, que o Napolitano fez um contrário, de que não foi uma ditadura, não adianta você colocar na capa a ditadura como matou milhares de coisas assim, né? É algo difícil de você... Na capa você já tem uma rejeição de um certo público que não vai aceitar, né? E acho que no livro dele ele foi bem feliz porque ele coloca a história do regime militar brasileiro, né? Deixando, digamos assim, aberta a questão, né? Não fazendo um juízo de valor. Como foi ruim a ditadura, ou algo assim, né? Ou como foi bom o tempo de 64. Isso. Mas durante o livro ele vai considerar regime e ditadura a mesma coisa no decorrer do livro. Mas ele não... Porque quando as pessoas falam assim, não, foi ditadura, foi regime, não tem diferença. Na perspectiva do Napolitano, não tem diferença. Ele, na verdade, é que conhece... Acho que é ele que conhece esse termo... história do regime. Isso, do regime militar, né? Mas... não que necessariamente tenha diferença entre ditadura, só tem na diferença na hora de você ouvir, né? Que nem não é ditadura, é regime, mas no sentido semântico da palavra, para ele é a mesma coisa. Então a gente pode deixar claro, né, que um dos problemas do revisionismo é a questão dos métodos, né? Dos métodos, ele não usarem métodos científicos para reconstruir o passado, né? E acharem que são imparciais, né, como os positivistas achavam, mas eram super ideológicos também. E eu queria trazer para vocês uma questão, não sei se vocês já leram o livro 1984 do George Orwell. Nunca li, mas não leu? Várias coisas. É ficção, mas o que é interessante ele falar, porque tem uma estratégia, né, de você, para você, digamos assim, tratar um assunto político, alguma coisa assim, para o grande público, ao invés, ou até mesmo filosófico, ao invés de você simplesmente pegar e falar introdução à filosofia agostiniana ou algo do gênero, você mascara a sua ideia numa ficção, para você trazer os conceitos e ensinar as pessoas através disso, né? Fizeram isso no livro de Sofia, né? E nesse livro ele também trata desse assunto. O Orwell gosta muito disso. E ele basicamente ele conta a história de como se fosse uma ditadura gigantesca, assim, que controla 1/3 do planeta, né? Que controla tudo, controla várias coisas, inclusive até as pessoas acham até o pensamento, né? E o protagonista, o Winston, ele é um rapaz que ele trabalha para o partido, mas ele não é, digamos assim, o líder do partido, né? O partido ele é comandado pelo Big Brother. Isso tem a ver, sim, com exatamente o programa de televisão copiou do livro.
tá? E o Big Brother, ele fiscaliza tudo, né? As pessoas têm como se fosse tipo uma televisão, tipo um Skype, com uma televisão em cada casa, e a televisão fiscaliza tudo que as pessoas estão fazendo, para ver se elas estão se desviando do partido ou coisa assim, e eles aparecem com as pessoas, né? Quando isso acontece. E no livro, né, o protagonista, ele é um cara que ele trabalha no setor do Ministério da Verdade. O que eles fazem no Ministério da Verdade? Eles vão lá e manipulam as informações. Eles vão lá e falam assim, né, colocam assim, o partido cresceu tantos por cento, mesmo que não tenha crescido, ou ajustam todos os jornais ao que realmente aconteceu, né, no caso ali, que nem o partido colocava uma previsão de crescer 10%, aí eles recolhem todos os jornais, cresceu 5%, e colocam, o partido acertou a previsão e cresceu 5%, imprimem todos os jornais de novo, falando que cresceu 5% e que o partido cresceu, e eles apagam todas as fontes, né, todos os livros, todos os jornais a todo momento, né, e o lema do partido, que eu acho bastante interessante, é: quem controla o passado, controla o futuro, e quem controla o presente, controla o passado, né, pela manipulação do passado, eles faziam as pessoas acreditar que tudo era bom, que a sociedade estava indo para o melhor, que se não fosse pelo partido, né, do livro lá, a sociedade não teria tomado esse rumo, né? Então, acho que ele mostra muito da nossa sociedade hoje que a gente vive, né? Que tem uma tensão constante em manipular o passado e instrumentalizar o passado a seu favor, né? Tanto a esquerda ou a direita, nos mais diversos aspectos políticos, né? As pessoas tentam manipular o passado para discordar. E o historiador, ele tem que ter uma liberdade intelectual para não, por exemplo, assim, não misturar a questão o partido pessoal dele, que ele acha bom, ele acha a favor dos fatos e do que realmente ocorreu, ou fazer omissões propositais para manipular o passado, porque aí ele está deixando de ser historiador para estar fazendo um manifesto político, né? Para estar sendo um ativista político. Acho que essa objetividade aí, embora a gente saiba que todo ser humano tem suas perspectivas, suas visões de mundo, suas ideologias, acho que essa objetividade da história está muito naquela frase do Mark Bloch, né? Que a função do historiador não é julgar o passado ou dizer quem é bom e quem é ruim, mas compreendê-lo, né? Independentemente se na sua perspectiva aquele fulano estava certo ou não, você não vai tentar lutar a favor dele. Você vai compreender as ações dele, compreender enfim, compreender o que aconteceu, não necessariamente julgar, né? Acho que a objetividade da história, ela tá aí, né? Na compreensão e não no julgamento. Uma coisa interessante que o Klaus falou é desse controle sobre o presente, porque eu não sei exatamente como que isso era visto nos séculos anteriores, nas outras guerras, mas na Segunda Guerra você consegue ver que muitas forças militares, quando estão sendo encurraladas, eles queimam seus papéis, né? Eles queimam os documentos que eles têm junto ali com o seu regimento, com o esquadrão. E é uma coisa que também o próprio governo nazista vai fazer no final da guerra. Ele vai começar a queimar os documentos. Eu acredito que até a morte de Hitler, seu suicídio, pode ser considerado como uma queima de documentos. Então, é sempre essa questão de você conseguir não só manipular os dados, mas você conseguir destruir eles também. Então, se você não tem dados, você não tem como construir uma história, você não tem como reconstituir o passado. Então, quando algum governo político autoritário, alguma coisa assim, ele entende como funciona essa questão da memória, a questão da história, é um perigo, porque ele certamente vai acabar usando isso como uma arma política, uma arma política mesmo. Acho que isso é bem antigo já, né? Desde a antiguidade a gente tem essa danação, que nós chamamos de danação da memória, né? Se destruir a memória de alguém é destruir ele da existência, como se ele nunca tivesse existido, né? Tem como a posteridade... No livro ele fala disso. No livro, assim, quando uma pessoa morre, não é que uma pessoa morreu, né? Quando o partido mata uma pessoa, eles apagavam o nome da pessoa de todos os registros. Pegavam na lista do trabalho, apagavam tudo, escreviam tudo de novo, como
não tivesse, ninguém podia falar o nome daquela pessoa, porque aquela pessoa, na verdade, ela não morreu, ela nunca existiu, né? Então achei interessante esse ponto que você colocou, Danielzinho, né, da nação da memória. Então, a questão por exemplo, o cemitério é um grande museu, porque ali estão pessoas mortas, mas elas estão vivas pela memória, né? Que você tem monumentos falando quando elas nasceram e quando elas morreram. Então, o cemitério é um grande monumento que as pessoas vivem monumentalmente, né? Elas estão nas memórias. Quando você enterra um indivíduo, que você destrói a sepultura dele, ou você destrói os documentos, destrói a identidade dele, você destruiu ele da existência, como se ele nunca tivesse existido, né? Você tem aquele caso do Stalin, que ele simplesmente pede para apagar o cara da foto dele. O Photoshop dele, né? Não só o Trotsky, mas tem uma foto que tem um oficial. São vários. Tem um oficial do lado dele, tem a foto original e tem a foto editada que não tem mais o cara. Quer dizer, pagou da história, não existe mais nenhum lugar. Exatamente. E é uma coisa que isso aí, né? Esse negacionismo, né? Porque isso que ele está fazendo não é só um revisionismo, é um negacionismo, né? O sujeito não estava na foto, ele edita a foto para mostrar, ele não estava aqui. Ele nunca esteve apoiando o governo, ele nunca esteve aqui. Né? É a questão lá dos egípcios que vem quando mudava a dinastia, eles destruíam todos os ícones das dinastias anteriores e aparecia assim, não, sempre foi assim, é assim que é o certo. Eu acho que é uma questão que a gente já mencionou, mas essa questão de você manipular a memória, ela está muito ligada às fragilidades de como você enxerga o outro. Você não consegue suportar as diferenças do outro, você não consegue existir no mesmo lugar que o outro. Então, como você tem essa fragilidade na sua própria identidade, você censura. Você inibe a existência do outro junto da sua. Então, as fragilidades identitárias que formam essa institucionalização de uma memória manipulada. E você pode manipular ela em várias áreas, assim, né? Você tem fotografia, você tem áudio, de um dia vídeo, você tem... pode manipular tudo. Então, a partir do momento que a pessoa entende isso, pode ser bom, pode ser ruim. Bom, eu tava vendo esses dias, né, sobre o tema de revisionismo, negacionismo, e eu vi uma frase, inclusive eu mandei ela pro Matheus, sobre o que seria a função do historiador. E diante desses vários exemplos que foi dado a respeito de como a história ela foi deturpada, muitas vezes, pelas questões ideológicas, políticas, a frase diz o seguinte: o historiador diz aquilo que não é. Então, o historiador estaria mais voltado em fazer essa questão, né, de não foi isso, não foi aquilo, mas nunca dizer o que foi. Eu gostaria de ver o que vocês concordam com isso. O historiador diz o que aconteceu, o que é, ou ele apenas diz que não foi aquilo? Eu acho assim, eu tenho a impressão que ele faz os dois. Que ele pode tanto falar que não houve, e também que houve. Então, se você faz uma pesquisa, você pode fazer uma pesquisa contrariando algum argumento, né? Então você pega, por exemplo, você pega um documento ali, tipo de um viajante que veio aqui para a América no século XVII, XVI. Você meio que faz uma releitura para contradizer o que ele fala. Então, eu cheguei aqui e tinha isso, mas você vai lá e você fala, ele não viu isso, ele viu aquilo. Então você, ao mesmo tempo que você nega alguma coisa, você pode estar afirmando outra. Eu não sei, vocês É uma podem... coisa de ciência. Nesse texto, eles falaram que o historiador está mais para consertar, né, para dizer o que foi, o que não foi, na verdade, do que de fato bater o martelo, porque você tem vários campos, sem ser da história, que escrevem sobre, né? Então o historiador ele fica mais tempo dizendo o que não é do que o que de fato foi mesmo. Digamos que os historiadores, eles colocaram que fica restaurando a brecha que os outros construíram errado, né? Pedreiro.
Eu acho que não sei, eu não sei se pode, acho que discordar de mim, eu também posso estar errado, mas vejo a história mais como, não para dizer o que foi ou o que não foi exatamente, né? Não que ela não faça isso, mas eu acho que a história em si, ela envolve mais análises de narrativas do que narrar em si. Acho que o trabalho de um historiador mesmo, é mais você analisar fontes e entendê-las, criticando-as, do que dizer o que foi e o que não foi. Eu acho que o trabalho do historiador envolve análises de documentos, né? Análise das fontes. Acho que seria basicamente isso. Não necessariamente dizer o que foi e o que não foi. Acho que o trabalho do historiador envolve analisar os documentos e criticá-los. Seria isso. Mas nessa crítica, será que ele já não coloca ali... pode ter, né, a questão pessoal dele, mas ele acaba dizendo o que foi e o que não foi também. Sim. É que eu falei. Não é que ele não fale. Ele fala, mas não é o objetivo. Ele não é o objetivo dele. Não é falar o que foi e o que não foi. O objetivo dele seria analisar os documentos e compreendê-los. Nessa compreensão, ele vai falar alguma coisa. Mas a função dele seria justamente essa... O objetivo dele não seria falar. A consequência seria falar. Se foi, se não foi. Mas a função e o objetivo dele seria analisar. Eu gosto dessa ideia do historiador ser investigativo, né? O próprio significado da história, né? O significado da história é de você investigar, de você pesquisar. E eu acredito que deve-se ter isso no historiador, né? Você analisar diferentes documentos, diferentes narrativas, para que, de fato, você construa, não totalmente o passado, mas você entender essas questões. É como se fosse o historiador, ele fosse um detetive da sociedade, né? Analisando, tentando reconhecer o passado. Em alguns casos vai ter que arquivar, porque não tem informação suficiente para se chegar às conclusões. Em outros casos vai ter que esperar um pouco para vir informações no futuro, né? E às vezes tentar reservar, por exemplo, no caso eu estava até vendo, né, base no que eu tinha estudado tudo, o Dom Pedro tinha batido na Leopoldina, e era a crença que se tinha até então. Até que em 2013 fizeram uma análise do corpo da Leopoldina e viram que não tinha nenhuma fratura, não tinha nada, mostrando que toda aquela construção era algo feito da oposição, em que ele não derrubou ela da escada, como se pensava até então, né? Então, às vezes na história, a gente acaba sendo escravo do espírito do tempo, né? Como a gente não vive para sempre, a gente acaba sendo escravo, né, desse espírito, e às vezes pode vir um historiador no futuro e refutar muita coisa do que a gente tá colocando, porque a gente não tem acesso a todas as fontes e a toda a construção do passado. As fontes, os documentos, as fontes, elas demoram para ser liberadas, né, dependendo da situação. Você vê que recentemente... Sim. Recentemente o Vaticano abriu os arquivos lá. Então, demora pra gente ter todas as informações. 70 anos o Vaticano demora para abrir um arquivo. A Rússia provavelmente vai demorar um pouco mais ainda para liberar informação sobre o período soviético. Porque até hoje lá não é democracia, né? Então é difícil a gente conseguir informação sobre o período soviético. Olha que engraçado, né? A Rússia, né, deixou de ser, né, no caso ali, socialista, se tornou, digamos assim, capitalista, e mesmo assim o autoritarismo continua, né? Pra gente ver que o autoritarismo, às vezes, ele passa por todos os espectros políticos, né? Tanto à esquerda ou à direita, né? Não fica limitado a um caso específico. É engraçado no caso da Rússia, porque você tem um autoritarismo ali que é de século já, né? Uhum. Desde a conquista da região por Gengis Khan, por Kublai Khan, ali você já tinha um pessoal vivendo basicamente numa ditadura, num meio anacronismo, assim, falando, mas basicamente num ambiente autoritário.
Então meio que faz parte dele já. Da identidade, né? Meio que faz parte da identidade. É uma coisa que vai demorar pra mudar, provavelmente. Na Venezuela também acontece a mesma coisa, né? Lá foi uma sucessão de golpes, né? Se aqui no Brasil a gente acha que teve muito golpe, vai estudar a história da Venezuela, o que teve de golpe de Estado naquele local, misericórdia, dava 30 anos, era outro golpe, mudava tudo e era uma ditadura, aí voltava, dava outro golpe, né? Você vê que acaba fazendo parte da identidade de um povo, né? O autoritarismo, até mesmo da elite, a elite dominante, né? Hegemônica. Pois é, que no Brasil a gente tem o pessoal do agronegócio, né? Latifúndio, coisa que vai durar muito tempo ainda até conseguir mudar. A gente vê é o paradigma na história. Pois é. Pessoal, alguma consideração para finalizar aqui? Bom, já que a gente estava falando sobre o que é história, discutiu a função do historiador, essas coisas assim, vamos indicar o clássico então, Apologia da História, do Mark Bloch. Uma frase aí para ficar a minha última contribuição seria aquilo que eu já mencionei mesmo, que a função e o objetivo do historiador não é julgar o passado, mas compreender as sociedades e as diferenças das sociedades ao longo do tempo. Histórico, né? Eu recomendo 1984, do George Orwell, porque ele trabalha bastante essa questão da manipulação do passado, né? A instrumentalização do passado para fins políticos, né? No caso dele lá. E acho que como ele escreve de uma forma de uma ficção, acaba ficando fácil para o leitor entender como a questão central do livro gira em torno tudo do controle do presente e do passado. Bom, eu tenho uma indicação, talvez não muito fácil a compreensão da leitura, mas com o tempo você consegue entender, que é A Escrita da História, né, de Michel de Certeau. E ele coloca ali as diferentes faces, né, da compreensão historiográfica, né, a maneira como a história ela foi compreendida ao longo do tempo. E é importante que você nota como o historiador, a história é filha do seu próprio tempo, né? Então, acredito que é importante pra gente entender essas coisas também. História é filho do seu Bento. É. Chico. Eu tenho 2 recomendações de livros, que é do mesmo autor, que é o Seduzidos pelo Passado, do Andreas Hussen, e Culturas do Passado Presente, do Andreas Hussen também, onde ele discute os usos da memória e essa fetichização que a gente tem da memória também, pelo passado em geral, né? Muito bom. Acho que é bem interessante pra gente compreender. Ele não é historiador também. Ele é... O Riquet fala isso aí. Não sei o que ele é, na verdade, mas ele escreve sobre muita coisa. Sobre arte, sobre arquitetura, então, pra mim, ele é historiador. Historiador da memória, hein? Bom, é isso aí, pessoal. Muito obrigado a você que assistiu até aqui e a todo mundo que participou aqui, o Klaus, o Daniel, o Sérgio, depois de muito tempo. Apareci. Eu estava presente no primeiro podcast de Raiz da História e depois não se apresentou. Mas eu voltei. Mas é isso aí, então, pessoal. Um abraço. Um abraço. Abraço. Valeu. Falou. Falou.